O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Olá, minha irmã, que a paz de Jesus esteja sempre no seu coração. Eu sou o Cláudio, sou casado, participo do grupo de oração Ágape na Diocese de Anápolis e atualmente estou na coordenação estadual do Ministério de Formação do Estado de Goiás. E hoje nós vamos dando continuidade à informação da semana, falando sobre os outros dons de inspiração. Já falamos sobre o primeiro dom de inspiração, o dom de línguas, e agora vamos falar do dom de profecias e o dom de interpretação das línguas. Paulo vai falar em 1 Coríntios 14, versículo 1, o seguinte: empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente os dons espirituais, mas sobretudo ao da profecia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então Paulo vai nos exortar que, embora devamos procurar todos os dons espirituais, nós devemos, sobretudo, buscar o carisma da profecia. E por que isso? Nós vamos ver ao longo desse vídeo. Nós vamos falar sobre o que é profecia, o que é interpretação das línguas, vamos falar do exercício desses dons, vamos falar sobre os tipos de profecia e de interpretação das línguas. Bom, primeiramente, o que é profecia? A profecia é um carisma em virtude do qual quem é inspirado, quem recebe a inspiração de Deus, vai falar em nome de Deus para exortar, edificar e corrigir a comunidade. Então vai exortar, estimular e corrigir a comunidade através da inspiração do Espírito Santo. E esse carisma normalmente ele suscita um forte momento de conversão, um forte momento de agradecimento a Deus pela ação dele e gera em nós um sentimento de paz. Então esse é o carisma da profecia. Como que a igreja vê esse carisma da profecia, essas profecias que tem nos nossos grupos de oração, nos nossos encontros? Como que a igreja vê isso? Nós podemos ler no Catecismo da Igreja, parágrafos 66 e 67. Lá vai falar das revelações públicas e privadas. A revelação pública é o depósito de fé da igreja. É o que está contido na Sagrada Tradição, na Sagrada Escritura e no Sagrado Magistério. Essa revelação pública ela já se encerrou. Não vai haver mais nenhuma revelação que complete a revelação que já aconteceu, porque ela finalizou em Jesus Cristo. A revelação privada, ela não vai completar ou falar algo que vai contra a revelação pública, mas ela é uma parte da revelação pública que Deus inspira para aquela comunidade, para aquele tempo, para aquele momento. Então a igreja enxerga as profecias como uma revelação privada para aquele povo que a escuta. A profecia, ela tem uma função, e Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 14, versículo 3 e 4. A palavra diz assim: aquele, porém, que profetiza, fala aos homens, para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Aquele que fala em línguas, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a assembleia. Então nós podemos falar que quem profetiza, edifica a assembleia, fala para a assembleia. E esse carisma, ele tem como finalidade exortar, edificar e consolar a comunidade que a escuta. Quanto ao exercício do carisma da profecia, é bom nós pegarmos em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29 ao 33 e o versículo 40. Paulo vai nos dar um manual, uma instrução sobre como usar o carisma da profecia. A palavra diz assim, versículo 29: quanto aos profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem. Isso nos mostra que a profecia ela precisa ter confirmação. Para que uma profecia possa ser realmente julgada como algo inspirado por Deus, ela precisa ser confirmada pela Assembleia. Versículo 32 vai dizer assim: o espírito dos profetas deve estar-lhes submisso. Significa que o carisma da profecia ele tem que ter um consentimento humano. Deus não vai vir pegar a boca de alguma pessoa e falar através dela como se ela entrasse num transe. Não. O carisma da profecia ele vem na simplicidade. Nós abrimos a nossa boca quando as palavras começam a surgir em nosso coração, em nossa mente, e nós começamos a proclamar.
Aí precisamos de um salto de fé, porque muitas vezes a profecia não vem completa, ela vem surgindo à medida que nós vamos falando. Então, quando surgir uma profecia no seu coração, comece a proclamá-la, e o restante da profecia vai surgindo ao nosso coração inspirado por Deus. Versículo 33. Porquanto Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Significa que a profecia deve gerar paz na assembleia. Se a profecia gera um sentimento de tristeza, de abatimento, gera um sentimento de angústia na assembleia, aquela profecia provavelmente é uma falsa profecia. E o versículo 40 fala assim que: mas faça-se tudo com dignidade e ordem. Isso significa que a profecia ela precisa ser gerada num ambiente de dignidade, de ordem. A profecia, os dons carismáticos, eles são exercidos na ordem. Bom, quanto aos tipos de profecia, uma profecia pode ser verdadeira, uma não profecia ou uma falsa profecia. A profecia ela é verdadeira quando ela exorta, consola e edifica a assembleia, e ela é confirmada pela assembleia. Nós falamos que uma profecia é uma não profecia quando ela é inspirada pelo humano da pessoa, pelos sentimentos humanos. Isso acontece quando uma pessoa deixa-se conduzir pelo seu raciocínio e não pelo Espírito Santo. E aí acaba gerando palavras que ela queria falar e não que o Espírito Santo queria falar. E nós falamos que é uma falsa profecia quando ela é influenciada, às vezes pelo maligno, mas também às vezes por psicológico da pessoa. Mas ela não vai ser a favor da revelação pública. Quando uma profecia ela vai contra a revelação pública, a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério ou a Sagrada Tradição, nós já podemos descartá-la porque ela não é uma profecia verdadeira, ela é uma falsa profecia. Move-te em mim, Deus Espírito.